A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes, hoje 1º de março de 2024, iniciando mais um mês. Quando nós iniciamos um mês, a impressão que nos dá é que a nossa força, a nossa esperança é renovada. E precisamos ter sim esse espírito de renovação. Quando muda o mês, quando começa uma semana, quando começa um novo ano. Eu quero renovar as minhas esperanças hoje. Eu creio que o mês de março eu verei grandes coisas. Acontecerá coisas boas. E Deus estará comigo, o Deus Emmanuel conosco, e as minhas esperanças serão renovadas. A minha fé será renovada, será mais firme. Quero que esse mês seja ainda mais intenso na presença do Senhor Jesus. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de João 15:7, que diz assim: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Quando lemos esse versículo, nos apegamos muito na parte B. Pedirão o que quiserem e será concedido. Pois quem não quer pedir tudo que quer, tudo que deseja, tudo que o coração almeja, e Jesus conceder conforme a nossa vontade. É maravilhoso isso. Mas precisamos ficar atento na condição em que Jesus diz isso. A parte A diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Olha a condição. Aí o que acontecerá? Pedirão o que quiserem e será concedido. Talvez o que desejamos, o que nós cremos, o que nós queremos que aconteça, não está acontecendo. Mas o que precisamos refletir hoje? Será que estamos permanecendo em Jesus? Será que as palavras de Jesus estão permanecendo em nós? Pois almejamos, nos utilizamos da oração, do relacionamento com Deus, para pedir a todo momento, pedir grandes coisas, coisas que para nós são impossíveis. E de fato precisamos agir dessa forma com Jesus, pois Jesus ele é soberano. Jesus, ele é o dono do todo poder, ele é o poder, ele é a força, ele é a glória. Então, sempre precisamos sim colocar a nossa confiança, a nossa esperança e os nossos pedidos, as nossas causas nos pés de Jesus. Porém, precisamos também estar com a palavra do Senhor guardada no nosso coração, guardada no nosso dia a dia. Agir conforme a palavra pede. Pois no cristianismo, no mundo cristão, não podemos sermos relativistas. Não podemos achar que tem várias formas de verdade. A verdade, ela encontra-se na palavra do Senhor. Sempre haverá um certo, sempre haverá o errado. E nós precisamos entender que não podemos funcionar pela nossa lógica individual, pela nossa regra individual, mas nós entendemos que a palavra do Senhor é a nossa regra de fé, é a nossa lei, é a nossa verdade. Muitas vezes agimos conforme a nossa vontade, agimos conforme o que achamos que é certo, contrariando a palavra do Senhor, e queremos que as coisas acontecem de acordo com a nossa vontade. Jesus, ele promete que o que pedimos em nome dele será feito. Porém, precisamos saber que para se utilizar do nome de Jesus, as nossas vontades têm que ser coerente, concernente com a palavra do Senhor. Não tem como pedirmos coisas que nos afastará de Deus, pedirmos coisas totalmente fora da orientação do Senhor. Hoje eu estava conversando com uma amiga, onde estávamos falando sobre as nossas dificuldades. E eu disse a ela que eu creio que as dificuldades que Deus permite que passamos
é para a nossa evolução, é para o nosso crescimento. Pois Jesus muitas vezes quer dar várias coisas que nós pedimos, mas ele entende, assim como uma mãe e um pai conhecem o seu filho, ele entende que não é o momento de sermos abençoados da forma como desejamos. Jesus, ele jamais dará algo que nos prejudicará, que nos afastará do caminho dele. Agimos, muitos problemas que nós começamos a ter foi provocado por más atitudes nossas. E Jesus, ele espera nós aprendermos, nós amadurecermos para não começarmos a repetir os mesmos erros. Precisamos nos permanecer na palavra do Senhor, permanecer firme. Precisamos ler a Bíblia, pois como vamos viver a palavra do Senhor, como vamos compreender a doutrina do Senhor, se não estudarmos, se não lermos, se não meditarmos nessa palavra? A oração inteligente é aquela oração baseada na palavra do Senhor. Precisamos conhecer a vontade do Senhor. Precisamos conhecer qual é a sua verdade, o que ele acha que é certo e o que ele acha que é errado. E nós vivermos de forma correta não é fácil. Como é difícil, irmãos, num mundo que anda à contramão dos princípios de Deus, nós agirmos certo, nós sermos pessoas honestas, nós falarmos a verdade. Como é difícil falar a verdade. Como é difícil, às vezes em determinadas situações, como é difícil nós sermos honestos, nós falarmos o que Deus se agrada. Muitas vezes a pessoa no qual nos relacionamos, na amizade, no trabalho, nós gostamos muito dela, respeitamos, toleramos, porém ela tem uma opinião, uma ideia que fere totalmente a palavra do Senhor. E num diálogo, muitas vezes é difícil nós falarmos a verdade. Nós talvez contrariarmos a sua opinião. Mas Jesus, precisamos andar na pegada de Jesus e agir como ele agia. Jesus, ele era uma pessoa doce, ele é uma pessoa amorosa aqui na terra, porém, ele sempre falou a verdade. Ele encontrou várias pessoas pecadoras. A mulher adúltera, a mulher samaritana, os publicanos. Porém, Jesus nunca deixou de falar a verdade para aquela pessoa. A mulher adúltera, correndo risco de apedrejamento, Jesus fez todo mundo meditar, que levante a primeira pedra, quem nunca errou. A mulher adúltera, ele virou para ela, na hora que ele livrou ela do apedrejamento, e disse: mulher, vá e não peques mais. Jesus, ele nunca deixou de falar a verdade. A mulher samaritana, que vivia uma vida insana, uma vida desregrada, promíscua, passou por vários homens, vários casamentos, Jesus de forma alguma deixou de apontar os erros dela. Tratava a todos com amor, mas porém nunca deixou de falar a verdade. Quantas pessoas, quantos ímpios, quantas pessoas que não seguem a palavra de Deus e fica se utilizando da palavra do Senhor para dizer que o Senhor é amor, que o Senhor aceita tudo. Não, o Senhor aceita todos, mas ele não aceita tudo. E ele sempre vai nos confrontar. A sua palavra sempre vai nos confrontar com a verdade bíblica, a verdade que nos levará para a vida eterna. A meditação de hoje diz assim: no secreto com Deus, você é gerado em verdade. Deus, ele sempre falará em verdade. Ele não nos poupará, mesmo que a verdade doa. Quantas famílias, quantas situações que as pessoas vivem no secreto do teu lar, com pecados de estimação, e não muda de atitude, pois não é capaz de encarar a verdade. A verdade muitas vezes dói, mas é melhor nós termos a dor da verdade
do que viver o mel, o doce da mentira, que nos levará para a perdição. Coloque cada coisa em seu lugar. Coloque a palavra de Deus à frente das suas atitudes, à frente do seu casamento, à frente dos relacionamentos no seu trabalho. Mesmo que você perca, mas não deixe de viver a honestidade da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Pois a dor é transitória, a dor da verdade é passageira, mas o fruto que isso gerar para a nossa vida será eterno. Eu quero compartilhar a leitura bíblica de hoje, que está em Marcos 6. Quero compartilhar os primeiros versículos de Marcos 6. Uma meditação tremenda sobre o que Jesus nos diz, que diz assim, Marcos 6, a partir do primeiro versículo. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada, e estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. A leitura que eu fiz está em Marcos 6, do primeiro versículo ao 6º versículo deste capítulo. É interessante, irmãos, que aquele povo onde Jesus nasceu via a sabedoria dele, a grandiosidade da sua fala, a sua inteligência, a sua capacidade. Porém, por preconceito dele ser uma família humilde, dele ser de uma família de um carpinteiro, lá naquela região, eles não conseguiam crer em Jesus. Como o preconceito, irmãos, é uma barreira para andarmos com Jesus. Muitas vezes, pessoas humildes, pessoas simples ou pessoas diferentes de nós têm uma sabedoria de Deus, falar a verdade, falar a palavra de Deus. Mas nós, por causa de um preconceito, deixa de receber a bênção, deixa de compartilhar essa sabedoria por conta de um preconceito, por conta de muitas vezes acharmos que é melhor do que a outra pessoa. Até Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi 100% homem, 100% Deus, sofreu com o preconceito. O preconceito, ele gera uma barreira entre as pessoas. Ele gera uma barreira entre a pessoa que precisa de Jesus e aquela que vai levar a palavra de Deus para ela. A humildade, ela rompe barreiras. O reino dos céus, assim disse Jesus, pertence aos humildes. Quando agimos com arrogância, agimos com orgulho, deixamos de ser abençoado. Aquele povoado, aquela comunidade, deixou de receber milagres, bênçãos e curas por conta da incredulidade, por conta do preconceito para com a pessoa de Jesus. Jesus, sendo Deus, sendo rico, escolheu vir pobre, vir simples, uma pessoa trabalhadora no meio de nós. E nós precisamos romper com esse orgulho, romper com a arrogância. Muitas vezes a pessoa está na luta, Jesus está aparecendo na vida da pessoa, Jesus levanta pessoas para falar da palavra dele para ela, e ela, por arrogância, por orgulho, deixa de se, mesmo sabendo que a pessoa está certa, que a pessoa tem sabedoria, que a pessoa está te apresentando a palavra da verdade, mas o orgulho e a arrogância não faz ela receber o milagre, a bênção e a conversão e salvação da parte do Senhor Jesus. Meditemos nessa palavra.
Qual é o orgulho? Quais são as pessoas que estão falando de Jesus para você, que está apontando o reino dos céus para você e que você se nega a escutar, mesmo sabendo que a pessoa está correta? O orgulho pode te levar para o inferno. É dura essa palavra, irmãos, mas a arrogância pode te levar para o inferno. Na minha conversão, no meu processo de conversão, Deus levantou pessoas muito simples para falar comigo. Doméstica, faxineira, amigas simples, e eu dei ouvido. Eu, graças a Deus, Deus pela sua graça e pela sua misericórdia, rompeu toda aquela barreira, todo aquele preconceito que eu tinha. E eu dei ouvidos para quem merecia crédito, para as pessoas que Jesus levantou para se revelar a mim. Seja humilde, não seja orgulhoso. A arrogância e o orgulho não pertencem ao reino dos céus. O reino dos céus pertence aos humildes e Deus se alegra com as pessoas que são humildes de coração, humildes de atitude. Que essa meditação de hoje, que você possa refletir, que você possa iniciar o mês, assim como eu, para a gente ser mais humilde, quebrar o orgulho, quebrar a arrogância, querermos conhecer mais da palavra de Jesus, poder colocar mais em prática os ensinamentos de Jesus, para que João 15:7 aconteça na nossa vida, para que tudo que a gente pedir, Jesus nos conceder. Mas é através da sua palavra, é através da humildade que nós conseguiremos romper as barreiras e receber todas as bênçãos e o milagre que Jesus tem para cada um de nós. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.